Aleluias. Abra as vossas Bíblias, amada igreja do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao qual escreveu, aleluia, o apóstolo João, no capítulo de número 20. Aleluia, o Senhor bradava na madrugada, aleluias, me dando esta palavra, e eu ouvia o Senhor dizendo: abra a Bíblia, abra em João, capítulo 20, e eu falarei com a minha igreja. Aleluia, e aquela voz bradava na igreja, e eu abri meu olho assim com aquele sono e falei: Senhor, aleluia, eu vou até escrever para mim não esquecer. E escrevi e resolvi deitar, e o Senhor diz: abra a Bíblia. E eu peguei e falei: meu Deus do céu, abri e comecei a meditar a palavra do Senhor. Aleluia. Por isso, amada igreja do Senhor, atentais os vossos ouvidos em nome do Senhor Jesus Cristo a esta palavra, em nome de Jesus. Eu quero ler um versículo, mas vou expressar convosco desde o primeiro até o 31, mas eu quero ler com vocês o versículo de número 31 em nome de Jesus. Diz assim: e estes, porém, foram, aleluias, e estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aleluia. Então a palavra já está dizendo que sem o nome de Jesus eu e você não tem vida. A palavra do Senhor já está dizendo para mim e você: sem o nome dele, aleluia, eu e você não tem vida. Aleluia. Toma teus assentos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, ele tinha uma preocupação. Aleluia. Não era a quantidade de coisas que seria escrita ou que seria revelada, aleluia, para mim e para ti, para o povo daquela geração e para muitos que virão depois de mim e de ti. Mas a preocupação dele era dizer: em que nome tu permanece, em que posição tu permanece, e como tu tem que entender e conhecer, aleluia, aonde tu vai ter vida, como tu vai permanecer, aleluia. Então a preocupação do apóstolo João, aleluia, não era de relatar para mim e para ti uma história. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, do capítulo 20 de João, aleluia, no primeiro verso, ele vai começar a relatar, aleluia, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele vai começar a dizer a respeito, aleluia, desta ressurreição, aleluia, do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Maria Madalena, aleluia, ela tinha ido ao sepulcro com as outras mulheres. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquela madrugada aquelas mulheres, elas foram até o sepulcro e, chegando lá, avistaram a pedra que tinha sido removida do sepulcro. E a palavra do Senhor vai deixar claro para mim e para ti: elas retornam. E quando elas retornam, aleluia, até os discípulos, diz para Pedro e para João: a pedra já não está, aleluia, ela foi removida do sepulcro. E a palavra do Senhor vai nos relatar, aleluia, e ela disse: e o corpo do Senhor foi levado, e eu não sei quem, aleluia. E a palavra do Senhor diz que se levanta Pedro e João e sai correndo, aleluia, em direção ao sepulcro, aleluia. E quando chegam lá, João avista e se assenta do lado de fora, mas Pedro chega e entra e avista verdadeiramente que o Senhor não estava ali, aleluia. Mas ele via os lençóis no chão, mas também viu o lenço que estava só dentro da cabeça, ao lado, aleluia, no canto onde ele foi, aleluia, colocado. A palavra
do Senhor vai dizer que eles retornam. Mas a mulher chamada Maria Madalena, ela retorna sozinha e ela permanece naquele lugar. Aleluia. Os discípulos entram à vista apenas o lençol e o lençol. Mas quando Maria Madalena se inclina, ela vista não lençol e lençol, ela vista dois anjos, uma cabeceira e outra aos pés. Aquela mulher se encontra chorando, aleluia, se lamentando. Onde puseram o meu Senhor? E a palavra do Senhor diz que os anjos olham para ela e perguntam: por que choras, mulher? E ela diz, aleluia, levaram meu Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que ela se volta para trás, ainda no chão, e Jesus atrás das costas dela. O Senhor diz para ela: mulher, por que chora? Aleluia. E ela disse: Senhor, o Senhor sabe quem levou. Aleluia, fala para mim, porque eu mesmo buscarei para mim mesmo. O propósito de Maria Madalena, aleluia, como a igreja do Senhor, é buscar Jesus para si mesmo. Nós não precisamos buscar Jesus para o vizinho, nós não precisamos buscar Jesus para os demais, mas busca para ti, e Ele na tua vida surtirá efeito na vida de outro por onde tu passar. Aleluia, porque quando Pedro buscou Jesus para ele mesmo, até sombra do homem, onde colocava no buraco. Aleluia, porque certamente era a presença que estava em Pedro. Aleluia, amada igreja do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, agora Jesus ordena ela: vai lá para os seus irmãos e diz para ele que eu ressuscitei. Aleluia, e diz para ele que eu vou adiante para Galileia. A palavra do Senhor, Jesus estava dizendo: eu vou adiante dos meus discípulos. É preciso tu entender isso aqui. Ele diz que vai adiante dos teus discípulos. Aleluia, é preciso eu e você entender se Jesus está diante de nós, ou simplesmente eu venho para a igreja porque eu quero, ou se é porque eu tenho um compromisso. Aleluia, se é porque eu tenho uma preparação para encontrar com o meu Senhor. Aleluia, a palavra do Senhor diz que ia adiante. A palavra de Deus prossegue dizendo, aleluia, ela corre até eles, anuncia, e muitos não creem. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ali se encontrava reunido em portas fechadas, os discípulos de uma tarde daquele dia, aleluia, amedrontado, com medo daqueles que viessem os perseguir. Aleluia, eles não tinham recebido o Espírito Santo. Até então ele sabia quem era Jesus, até então ele conhecia a palavra, mas ainda não tinha neles o Espírito Santo. Mas a palavra diz que Jesus agora ele entra. A porta aí daquela casa estava fechada, mas Jesus entra porque os discípulos, a porta da casa estava fechada, mas quem estava dentro estava de porta aberta para Jesus. Aleluia, a porta da casa pode até estar fechada, mas a porta do teu coração tem que estar aberta. Aleluia, porque quando ele chega, ele não vai bater na porta da tua casa, ele vai bater na porta do teu coração. Aleluia, o Senhor quer encher crente nesta noite, na presença do teu Santo Espírito. Começa a abrir a porta do teu coração, começa a rasgar teu coração diante do Senhor, começa a quebrantar diante dele. Diz: Senhor, eu passei por estas portas para te adorar, eu passei para te servir, eu estou aqui para ser cheio da presença
presença do teu Santo Espírito, para resistir os dias maus e permanecer na tua presença, porque Ele já está na casa. Oh, aleluia! A palavra do Senhor vai dizer: Jesus agora Ele entra, aleluia, na casa, diante dos teus discípulos. Ele se representa. O Senhor vai dizer em João 14, aleluia, Ele vai dizer, aleluia, no versos, aleluia, de número 20, aleluia, 1, Ele vai começar a dizer: aqueles que me amam, no versos 20, aqueles que me amam, guardam o meu mandamento, e serei chamado do meu Pai. O Senhor, Ele vai dizer também: e serei chamado meu, e eu me manifestareis a Ele. Aleluia. Os discípulos estavam reunidos perante, mas contudo guardou a palavra, e para cumprir a palavra, Ele disse: se guardo meus mandamentos, eu me manifesto a eles. E Ele passa, Ele entra, Ele se manifesta depois de ressuscitado. Os discípulos têm contato com o Senhor. Agora Ele diz: a paz, graça e a paz esteja convosco. Aleluia. E o Senhor começa a dizer: assim como meu Pai me enviou, eu agora vos envio. Aleluia. E o Senhor dá sobre ele o sopro do Espírito Santo e diz: recebais o Espírito Santo. A igreja do Senhor, eu posso contemplar pelo Espírito de Deus que já se faz presente neste lugar. Aquela casa estremeceu, a glória foi diferente, porque quem só tinha a palavra agora também tinha o Espírito Santo. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer: Pedro agora não é capa, Pedro agora apanhava, Pedro agora era perseguido, mas contudo ele dizia: mas se eu te obedecer a Deus do que aos homens, mas a palavra precisava ser cumprida. É preciso abrir a porta, crente, para Jesus. Aleluia. Porque Ele entra e Ele diz: eis, quando Ele bate na porta, aleluia, se nós ouvir abrir, Ele diz: eis que entrarei, serei convosco e vós comigo. Por isso, em entidade, crente, a palavra está se cumprindo. Quem guarda a palavra, Ele se manifesta, Ele entra, Ele dá o que tu precisa, e é preciso tu comer o que Ele te dá. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que os crentes ficam dentro da igreja, mas tem muito crente vazio. Tem muito crente 10, 20, 15, 5 dentro da igreja, mas continua vazio de Jesus, continua vazio da palavra. Sabe qual que é, crente? A palavra ela entra, mas ela não pode sair, ela tem que permanecer. E como eu e você sabe que ela permaneceu, quando nós começamos a frutificar, quando nós começamos a ter fruto do Espírito Santo. Não é o fruto quando eu e você começa a pregar, quando eu e você começa a cantar, é quando a transformação de corpo e alma e espírito. Jesus entrou naquela casa, aleluia, para transformar os seus discípulos. O Senhor, Ele entra nesta casa, aleluia, para transformar os teus discípulos. Agora é preciso crer, é preciso dar lugar, é preciso abrir os ouvidos espiritual e entender que Jesus está pedindo de ti. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo agora, Ele se retira dos seus discípulos. A palavra do Senhor vai dizer
Jesus retornar para a glória. Aleluia, Jesus ele se manifesta várias vezes para o teu discípulo. Ele manifesta-se na praia. Primeiro ele se manifesta mais uma vez para tirar a incredulidade do crente. Ele se manifestou para encher o crente. Agora ele se manifesta para tirar a incredulidade do crente. E ele diz também, aleluia, veja as marcas dos cravos, põe o teu dedo na minha costela. Aleluia. E ele reconhece que Jesus é filho de Deus. Ele reconhece que agora ele é o rei dos reis. Tomei agora, aleluia, o Senhor disse, só porque viste as minhas mãos e colocaste o dedo na minha costela, houve agora a transformação em você, Tomé. Aleluia. Mas o Senhor disse, sejai crente e não incrédulo. O Senhor agora quebra a incredulidade de crente. Porque tem crente que está orando e diz assim, Deus não me ouve, ele já é incrédulo. Porque o Senhor diz em Isaías 59, no versos primeiro, que o teu ouvido não está gravado para que não possa os ouvir, e nem tuas mãos atadas para que não possa socorrer. Mas o que faz diferença e divisão entre nós e Deus é o nosso pecado, que faz ele virar as costas para nós e não ouvir a nossa oração. Então, crente, aleluia, não seja incrédulo, mas seja crente consertando a vida diante do Senhor. Jesus agora se manifesta, aleluia, para alimentar os discípulos. Está os discípulos na praia, no mar pescando. Ele aparece quando chama teus discípulos. Ele se achega, mas lá o pão já estava pronto, o peixe já estava assado. Ele estava ali para o concerto, aleluia. E naquele concerto, aleluia, era para perdoar aquele que o rejeitou. O alimento era para estar sustentando, para que nós entendamos que quem dá o alimento espiritual é Jesus. Quem sustenta o crente é o Senhor. Quem dá vida eterna é o Senhor. Quem perdoa a pecado é o Senhor. Aleluia. E Jesus, quando vai convencer o crente do pecado, ele só diz, eu te amo. Eu amo Jesus. Quando ouve a verdade, essa palavra não foi para mim. Pedro, ele ouvia Jesus. Tu me amas mais do que a estes? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os cordeirinhos. Aleluia. Tu me amas mais do que a estes, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Terceira vez, aquele homem se entristeceu. Quantos crentes não têm se entristecido para não ser convencido do pecado? E ao invés de se arrepender, ele sai da presença. Aleluia. Jesus diz em João 16, versos 8, o Espírito de verdade é o que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Se era ele Espírito convencendo a Pedro, Pedro, tu me negou, Pedro, tu me rejeitou, Pedro, tu virou as costas para mim, Pedro, tu me afastou-se de mim. Aleluia. E ele tivesse entendido logo, aleluia, não tinha se repetido 3 vezes. Quantas vezes nós com pouca coisa resiste a Deus e entrega a vontade da carne ou de Satanás, porque não quer dar os preceitos do Senhor, nos estatutos do Deus mandamento, e queremos seguir a nossa própria convicção do que o certo seguir a Deus é assim. Nós estamos fazendo como Pedro, negando a Jesus. Mas ele convence, ele se manifestou
seria negado também diante do Pai. Se nega ele na terra, também é negado no céu. E Pedro negou diante dos homens, mas Jesus ainda estava na terra. E ele perdoou a tua igreja. Se rende crente diante do Senhor. Se rende todo dia. Reconheça a tua falha. Seja aquilo que tu acha que não é nada, mas que no mundo espiritual te traz uma carga que te faz esfriar para não orar, para não ler a Bíblia, para não buscar a presença do Senhor. Aleluia. Se rende aos pés do Senhor. Porque ele estava ali para convencer Pedro, ele está aqui para convencer eu e você que há um caminho de justiça, de verdade, de retidão. Há uma palavra, há uma separação, há um caminho diferente para mim e você permanecer. Ainda que andamos no Egito, ainda que andamos na Babilônia, ainda que passamos pelo meio de Sodoma e Gomorra, ainda que entramos por Nínive, aleluia, mas contudo não se contamineis. Oh, aleluia, porque servir a Deus não é só estar na casa, servir a Deus não é só ter um momento de oração, aleluia. Mas servir a Deus, adorar a Deus, é tu cumprir com o mandamento, é você cumprir com a palavra, é não desviar dela nem de dia nem de noite, mas se enraizar, se aprofundar. E Jesus está aqui esta noite para te enraizar na palavra, para te revestir, aleluia, para te levar para a glória, santificado. Aleluia. Ele ressuscitou. A palavra do Senhor vai nos dizer. Agora João, ele sendo conhecedor de tudo que Jesus passou antes da morte, ele acompanhou, andou com Jesus de toda aquela trajetória até a morte de cruz, até a ressurreição. Agora a palavra do Senhor vai dizer: isto porém só foi escrito para que eu e você creasse que Ele é o Cristo. Ele não disse que você crê só na história. Ele diz: crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele é o que pode salvar, crê que Ele é o que pode te dar vida eterna, crê que Ele, aleluia, é o que pode te livrar dos laços e da artimanha do diabo. Ele disse: não precisa escrever muitas coisas, mas ele diz: tu só precisa crer em Jesus. João 14, primeiro, Jesus vai dizer aos seus discípulos, tratando primeiro os ouvidos, para chegar no coração, ele vai dizer: não turbeis os vossos corações, crê em Deus, mas ele diz: crê em mim também. No verso 6 ele vai dizer: eu sou o caminho, a vida, aleluia, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Primeiro ele diz que nós devemos crer em Deus, mas agora ele fala que nós também devemos crer nele. E ele está dizendo: ninguém vai entrar no céu se não crer no nome dele. Ninguém vai entrar no céu se não andar no caminho que ele nos direcionou, porque ele sabe o que o Pai quer para os filhos. Aleluia. A palavra do Senhor é fiel para com a minha vida e para com a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, amada igreja do Senhor, João, ele tinha essa preocupação para com a minha vida e para com a sua vida. Por isso que ele diz que nós não precisamos de muitas coisas para entender, mas nós só precisamos reconhecer. Se a gente sabe que estamos errados, qual é o nosso dever? É buscar acertar e fazer o certo. Mas no dia, no século de hoje, o povo sabe que está errado e continua errado.
Hoje nós estamos vivendo um tempo que o errado, ele não é visto como errado, ele é visto como certo. E o certo, ele não pode ser mais certo, agora ele está sendo errado. Há uma confusão na mente do homem. Ele não reconhece, sabe que Jesus é Filho de Deus, mas não faz o que ele manda. Ele diz: porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que o teu Senhor te ordeia. Não adianta eu e você querer ser salvo só porque sabe que ele é Filho de Deus, mas reconhecer Jesus é viver Jesus. É isso que João está dizendo. Reconhecer Jesus não é apenas saber que ele é o Filho, mas viver como Efésios 5: sejais imitadores de Deus como filhos amados, e amais uns aos outros, assim como Cristo nos amou e apresentou-se diante do Pai como um sacrifício vivo de cheiro suave. Então, entenda, a igreja, conhecer Jesus é viver Jesus. Aleluia! E como eu e você vai viver Jesus vivendo a nossa vontade? Como eu e você vai reconhecer Jesus se nós não faz o que ele ordena? Como eu posso dizer que eu já não tenho nenhum sentimento? Como eu posso dizer que eu tenho misericórdia se alguém bate na minha porta e eu não consigo dar nem um copo de água? Como eu posso dizer que eu estou ajudando se eu passo por alguém e eu vejo que ele precisa e eu posso ajudar e eu não ajudo? Onde está o reconhecimento de Jesus na minha vida? João, ele está dizendo que nós precisamos reconhecer. Reconheça vivendo, reconheça exercendo. Ele era o que compadecia, ele era o que sentia íntima compaixão, ele era o que chorava pela dor do próximo, ele era o que ajudava. Não importa se fosse leproso, se fosse ladrão, se era prostituta, se era endemoniado, ele estava ali para amar, ele estava ali para cuidar, ele estava ali para salvar, ele estava ali para libertar. E onde está Jesus na nossa vida? Aleluia! A gente quer reconhecer Jesus só sentado na cadeira. A gente quer reconhecer Jesus só com o microfone para cantar ou para pregar. Mas para viver a realidade é para todos que entendeu que viver Jesus não é apenas dentro da igreja, mas é na rua, na tua casa, no teu trabalho, na obra. Oh, Espírito Santo de Deus! E João preocupado. João era um daqueles discípulos mais amados, porque Jesus conhecia o coração e o pensamento de João. A igreja pode estar cheia, mas Jesus conhece a cada coração. Ele conhece a cada sentimento. Quem tem, quem não tem, quem é espirituais e quem é carnais. Mas diante do meu e dos teus olhos, todos nós somos crentes bons. A gente não olha para nós e diz: eu sou pecador, eu sou falho, eu preciso me converter ainda. O pensamento da gente é dizer: eu já aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou servo e eu vou para o céu. Esse é o pensamento do homem na terra. Por isso que muitos aceitam Jesus e permanecem da mesma maneira, porque acham que já está pronto. Por isso que os fariseus errou. Conhecia a lei e os mandamentos, mas não cumpria com as ações. Aleluia! A palavra do Senhor vai dizer, amada igreja do Senhor, para a minha vida e para a tua vida. Apocalipse 3, 1, no verso 3, ele vai dizer: bem-aventurados são aqueles que lê e que ouvem, aleluia, a profecia deste livro e aguarda, porque este cedo é o vinho.
tem que ler, você tem que, aleluia, ouvir, mas você precisa guardar, porque ele virá. Ele foi, mas ele voltará. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, sobre o reconhecimento de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 6, no 67, depois de Jesus ter pregado para uma multidão, dizendo a respeito de comer da tua carne e beber do teu sangue, para ter parte consigo, aleluia, e seus discípulos abandonou. Muitos crentes voltou naquele dia, e no verso 67 vai nos dizer, Jesus ele olha para os teus discípulos e diz, vós também não vai com eles, não? Ele não prende ninguém. Ele prega a verdade, deixa você decidir. O que é que tu quer para a tua vida? Você quer continuar andando comigo como tendo parte comigo? Ou tu quer segui-los sem a presença? Os discípulos, a palavra diz que Simão, Pedro olha para ele e diz, Senhor, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? Se só tu tens palavra de salvação eterna. E nós temos ouvido e crido que o Senhor é Filho de Deus. Será que eu e você tem ouvido, lido, guardado, exercido e crido, aleluia, nesta palavra, para que eu e você tenham vida eterna? Aleluia! Ele sabia exatamente quem era que podia salvar. Aleluia! A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 1, a partir do verso 9, Jesus chegou ao tempo de cessar na terra depois de ressuscitado. Agora ele é levado às alturas. E essas alturas do céu que ele é levado, até que venha as nuvens e o cobre. E lá debaixo havia um homem olhando para o céu, olhando até quando Jesus foi coberto pelas nuvens. E de repente nós, homens de branco, que eram os anjos do Senhor, olha para eles e diz, homens Galileu, este mesmo Jesus que vós viste subindo, aleluia, e recebido no céu, este é o mesmo que vós verá ele descer. Ai, Santo Deus que está no céu. Eu não sei o que tem acontecido com a igreja do século XXI. Ainda que sabe que o Senhor está conosco onde tem 2 ou 3 reunidos, ainda que ele sabe que o Senhor está até a consumação do século, mas o povo perdeu a essência. O povo perdeu de querer dobrar os joelhos e humilhar para ter Jesus. O povo agora só quer manifestação do Espírito Santo, que às vezes não tem nem mais em muitos lugares, mas emoções. Você quer ver crentes emocionais? Toca um corinho de fogo, prega a palavra, vê se ele se anima, vê se ele entende que Jesus fala. Toca um corinho de fogo, você vê crente, ó. Sabe por quê, igreja? Não é conhece mais Jesus. Crente que conhece a verdade, a palavra entre ele se alegra, a palavra entre ele sente, a palavra vai entrando no coração e ele vai se renovando. O Espírito Santo vai testificando, o Espírito dele dizendo, eu estou desse jeito, eu estou caminhando assim, eu estou buscando assim. É o Espírito Santo dizendo, ei, tu estás como o Senhor quer. Aleluia. Agora quando você ouve crente, você vê a crente assim, ó, que esse culto termina logo, que demora, que demora. Que palavra é
promessa. Como disse aquele, palavra dura, mas tem uma dureza na palavra, dureza no coração. Aleluias! Amada igreja do Senhor. E aí pessoas assumem. Pessoa fica meio que tá lá, meio que tá cá. Metade ouve da frase, metade comida. Pelo sono. Sabe por quê? Porque não tem código de fogo aqui não, tem palavra de fogo. Mas quem não está no lugar não pode sentir a glória do Espírito Santo. Aleluia. E o Senhor voltará. E a pergunta para mim e para ti esta noite: como está o teu espírito e o teu coração para com Deus? Como estão as tuas ações, as tuas obras? A balança está pendendo mais para a tua vida ou mais para a vida com Deus? Faz uma análise. E se caso na tua vida seja mais alto, começa tirando aquilo que não é proveitoso para a tua vida e lança fora. Lança fora. Porque quando o que é para Deus estiver mais alto na tua vida, tu serás preenchido da glória do Senhor. Aleluia. Por isso, igreja, Eclesiastes 12, no verso 13, Salomão, que tanto tinha sabedoria, que tanto tinha conhecimento, de que tudo prosperou, de que tudo aproveitou, de que tudo foi feliz. Na tua velhice ele descobre: tudo não passou de vaidade e aflição de espírito. Agora ele escreve em Eclesiastes 12, 13, dizendo: e o fim de tudo que temos visto e ouvido, teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Aleluia. Este é o dever de todo homem. Ele só descobriu isso no final da tua velhice. Ainda tu está vivo a esperança para guardar a palavra, para exercer a palavra, para viver a Cristo. E Salomão, eu creio que Deus deu tempo para ele se arrepender. Porque a gente sabe que ele idolatrou, mas Deus deu tempo para ele se arrepender. Quando a gente começa a mergulhar nas palavras de Eclesiastes, a gente vai ver que ele descobriu que tudo passou de vaidade. E ele descobriu que ele só precisava servir a Deus. Ele precisava só guardar a palavra. Ele precisava só fazer a vontade do Senhor. E Jesus aqui esta noite, amada igreja, está aqui só para ensinar eu e você a servir a Deus, temer a Deus. Aleluia! E guardar essa palavra para que eu e você seja salvo. Não seja mais um no meio da multidão, mas faça a diferença no meio da multidão. Não importa se é criança, se é jovem, se é ancião. O que importa lá na glória é que tuas vestes resplandeçam na brancura do sangue do Cordeiro. E ele te receba com a coroa de glória. Porque assim como ele subiu, ele vai descer. Por isso ele ainda está no nosso meio para nos corrigir. Em nome de Jesus, quem tem ouvido, ouça e guarda a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja e guarda em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja?